Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai ter a explicação do capítulo 15. Pensa num capítulo fácil. É esse capítulo aqui, vai dar tudo certo, tá? Eu vou compartilhar aqui o mapa mental com vocês. Nesse daqui, a gente vai falar sobre resistências negras. Só recapitulando, no capítulo passado, nós estávamos falando do Brasil holandês, né? Vocês lembram? O Brasil, quando ele foi dominado por algumas partes ali no Nordeste pelo povo holandês, e aí acabou que depois de um tempo, fim da União Ibérica lá, acaba que Portugal decide uma hora, principalmente por causa dos senhores de engenho, eles acabam decidindo que o melhor é tirar os holandeses dali, né, retomar sua terra. Até para não cobrar as dívidas dos senhores de engenho, né? E aqui agora a gente vai ter uma outra questão, que é a resistência negra. Enquanto tudo isso está acontecendo, lembra que nos capítulos anteriores, eu acho que no 12, 13, todos a gente falou sobre a questão negra, a escravidão, né? Os escravizados, todos aqueles que foram trazidos, né, da África, na verdade, dos países africanos, para o Brasil, para as Américas, em busca de trabalho, mão de obra, né? Mas aí a pergunta é, gente, vocês acham que se você fosse escravizado, você ia levar numa boa? Também não, porque não é a sua vontade de ser livre, né? Não é de ficar fazendo trabalhos, como a gente falou, quando a gente estava estudando sobre a questão de escravidão, né? A pessoa trabalhava até 16 horas por dia, 20 horas por dia, então dormia muito pouco, trabalhava muito, ganhava muito pouco alimento, já que dinheiro já não ganhava, né? O alimento já era muito pouco, era constantemente as formas de chicotada, castigos, né? Podia ser chicotado, podia ser. Era mais comum, mas existiam outras coisas, tá? Ficar uns dias sem comer, já tinha que trabalhar forte, ainda ficava uns dias sem comer. Às vezes era meio que espancado. Se você derramasse, por exemplo, digamos que, sei lá, a Rafa, ela é a escrava aqui, tá? Uma escrava negra na historinha. E a dona é a Radassa, a senhora de engenho lá, né? Dona de tudo. Aí, Radassa, a Rafa vai tentar se libertar e vai acabar cortando você nessa tentativa de libertação. O que acontece é que por ela ter machucado você e ter feito você sangrar, pode ser no braço, você pode matar ela. Por lei. Porque eles não podiam fazer nenhum tipo de coisas que sangrassem seus senhores ou uma pessoa branca, era proibido por lei. Então, era uma situação bem complicada. Para vocês entenderem, a gente tem aproximadamente 500 anos de Brasil, certo? Um pouquinho mais, né? Mas é uma média ali de 520, né? Desses 500 anos de Brasil, já que ele foi iniciado ali o processo em 1500 e a gente está em 2020, né? Então, nós temos 520 anos. Só fazer as contas, gente. De 1500 para 2020. Desses 520 anos, 340 foram de escravidão. Então, bem mais da metade foi um período de escravidão, né? Então, o Brasil ele tem muito mais tempo de escravista, escravocrata, né, a favor da escravidão do que fora isso. E como eu falei, aproximadamente 5 milhões de negros foram trazidos. Então, os negros eles estavam na base da sociedade, eram a maioria da população, e foi a que ficou mais tempo subjugada, né? Pela própria sociedade. Mas os escravizados, eles não deixaram isso barato, não. Eles vão querer mudar a situação. E eles vão arrumar várias formas de luta, né? Contra essa escravidão, tá? Escravizados existiram e lutaram para se proteger e não submeter completamente à ordem escravista. As primeiras formas, né, que a gente vê lá no... que a gente já estudou antes, né? Ah, eles tentavam falar na sua própria língua, mas aí lembra que eles dividiam, né? Para que não existissem pessoas da mesma língua. Eles o colocavam já desde
desde navios separados, certo? Então, eles vão fazendo de tudo que eles podem para poder lutar contra a escravidão. De novo, eu tô achando aqui que eu tô falando no áudio. Tô nada, não tava conectado. Eles também vão ser separados das suas famílias. Lembra que a gente falou isso também? Desde 3 anos de idade, você era separado da sua família para que você não tivesse como criar laços, como fugir. Então, eles vão ter algumas novas técnicas aqui, olha, de luta negra, tá? Contra a escravidão. Para buscar melhores condições de vida, para evitar todos esses sofrimentos que eles passavam, tá? Então, eram constantes as fugas, tanto individuais como coletivas, os boicotes. Então, as pessoas fugiam para o meio do mato para tentar. Como é que eu posso dizer? Tentar fugir, tentar começar uma nova vida, né? Essas pessoas que fugiam, elas costumavam ser caçadas, tá? Ou por aqueles bandeirantes que eu falei, né? Que o de contrato, lembra? O sertanista de contrato, eles caçavam esses escravos que foram para o interior, né? Para fugir ali. Poderia ser ou individual ou coletivo. Eles preferiam o coletivo porque era muito comum deles começarem a atirar naqueles que estavam fugindo. Então, muita gente morria. Boicotes. O que é isso? É meio que. Como é que eu vou explicar o que é boicote? Ai, não tô conseguindo pensar em nada. Alguém sabe dizer aí o que você já fez para boicotar alguém? Coloca aí no chat. Por exemplo, não. Boicote é, por exemplo, assim. Digamos que vocês vão ter um dia de prova na escola. Digamos que a gente está na escola presencial e vocês vão ter um dia de prova. Só que vocês não estão prontos, vocês não querem fazer essa prova e vocês vão dar um jeito de boicotar essa prova. Então, o que vocês podem fazer? Todo mundo faltou no dia. Vocês boicotaram a minha prova, entendeu? Não deixaram com que ela acontecesse. Ou então, vocês não querem que eu passe 10 lousas de conteúdo. Então, o que vocês fazem? Vocês roubam o meu canetão para que eu não passe todo o exercício. Isso é boicote. Quando você não quer que algo aconteça e você sabota a informação ou a situação, tá? Então, o que eles faziam? Lembra que eu falei para vocês que eles boicotavam as casas de engenho? Então, eles arrancavam algumas peças para diminuir as horas de trabalho, porque se faltava peça, aí eles não podiam trabalhar naquele negócio, entendeu? Então, era muito comum eles boicotarem as coisas ali, quebrando peças, fingindo que estavam doentes, para poder trabalhar menos. Muito porque o trabalho era muito desgastante, entendeu? Resistência e luta. Eles também acontecia também uma forma de resistência cultural. Deixa eu ver se eu falei todos. Então, boicotes, cativos realizavam rituais reduzindo o ritmo de trabalho, então eles tentavam trabalhar mais devagar, porque quanto mais você trabalha, mais eles iam dar trabalho. Então era melhor trabalhar devagar para pelo menos trabalhar menos, né? Fingindo doenças, quebrando ferramentas. Tudo isso para aliviar, né, aquele fardo do trabalho constante, pesado que eles tinham e pouco alimento. Aí também tem a resistência cultural. Lembra que aqui, o Brasil, ele era um país católico, né? Então, que só o catolicismo era permitido, o resto não era permitido. Então, eles vão falar assim: as nossas práticas religiosas já estavam aqui antes do catolicismo chegar, no sentido assim, dos próprios africanos mesmo, que já tinham as suas práticas religiosas, né? A gente estudou as religiões católicas no capítulo 7, as religiões africanas, algumas delas, no capítulo 7, se eu não me engano, né? Então, o que eles faziam? Eles traziam, mesmo que fosse escondido, porque era proibido, né, praticar suas atividades religiosas,
eles faziam isso na hora que todo mundo ia dormir. Então, era muito comum eles praticarem as lutas, como a capoeira, né, que era uma representação cultural e uma forma de resistência, porque era uma forma deles lutarem caso eles tivessem que fugir, né, todos eles saberiam lutar. A religião deles, eles tentavam manter as crenças, né, que eles tinham. O alimento, várias comidas africanas foram trazidas para o Brasil, né, exatamente porque era uma forma deles manterem a sua cultura e ser uma forma de resistência para valorizar essa cultura, as suas danças, as suas músicas, né? Tudo isso eram formas de laços culturais, de resistência cultural. Eu não vou me tornar igual a você, porque você nem acha que eu sou humano mesmo, então eu vou valorizar a minha cultura inicial, que é a cultura africana. Tá? E eles também começaram a criar laços de solidariedade, fortalecer laços familiares. Então, por exemplo, digamos que a Isabelle, ela é uma negra ali, tá? No contexto de quilombo, e ela e um outro moço lá decidem casar, mesmo que eles não falem a mesma língua, porque casados, eles vão ter um laço de apoio mútuo. Então é muito mais fácil passar por dificuldade quando você tem alguém. Então eles vão fazer isso, entendeu? Para que um vigie o outro, para que um cuide do outro, e eles vão, já que eles foram impedidos de ter seus laços iniciais, eles vão começar a criar novos laços de afinidade, de cuidado mútuo, para que assim eles se protejam, tá? Da situação toda. Essas alianças que eles vão criar. Gente, aí a gente fala sobre com essas fugas, né? O que acontece com essas pessoas que vão fugir, né? Elas vão criar vários desses fugitivos ou grupos que foram libertos, né, por algum motivo ao longo da história. Eles não têm para onde ir, então eles vão fundar no interior do sertão, lembra? Sertão é quem não tá no litoral, né? Sertão do Brasil. Eles vão começar a criar comunidades, tá? Essas comunidades apenas de negros vão se chamar quilombos. No início vai ser conhecido como mocambos, tá? Mas ele vai mudar, vai ser muito mais conhecido como quilombo. Quilombo, então, é uma comunidade de negros ou ex-escravos, ex-escravos, né? Ou fugidos ou libertos, tá? Onde eles vão ali criar sua comunidade, fortalecer sua cultura, tá? De apoio mútuo. Lutaram por muito tempo, duraram muito tempo, né, na luta africana, técnicas de construção africana, então eles foram trazendo e favorecendo aqui no quilombo, né, a estrutura, a cultura, como que eles construíam as casas lá na África. Então, tudo que se sabia lá da África, eles iam trazendo e ia colocando aqui. As comunidades, né, esses quilombos, eles se multiplicaram fortemente no interior do Brasil, porque vários desses africanos, ou desses ex-escravos, né, escravos escravizados fugidos, eles iam para lá, viver ali nessa região, tá? Mesmo com conflitos com os indígenas, eles também, alguns deles, fizeram acordo com os indígenas para facilitar ali, já que eles estavam em terras indígenas, né? Então eles falam assim, deixa a gente ficar aqui que a gente acaba se cuidando, se protegendo, né? Fazendo uns acordos, eu planto um negócio, você planta outro, a gente troca, né? Então eles vão criando alguns acordos com alguns indígenas, outras comunidades vão ter dificuldade porque os indígenas não vão querer eles ali, tá? Eles também vão, gente, apesar de ser um país escravocrata, nem todo mundo era a favor da escravidão, tá? Nem todo mundo era a favor de que existissem tanto número de negros passando por tudo isso. Então, várias comunidades eles vão ajudar, né, esses quilombos. Então, por exemplo, a Maísa, ela tem uma fazenda, tá, Maísa? Você é uma senhora de engenho também. Ali, não, uma fazendeira de alguma outra coisa. Pode ser de gado, você tem gado. E aí, o quilombo lá da Isabelle mora perto da sua fazenda de gado. E acaba que vocês fazem um acordo, tá? Ela vende as verduras e plantas que a quilombo dela produz e você oferece carne em troca para ela, né? Não vai contar para o governo também ter um quilombo ali, porque o governo ele tinha a função de destruir todos os quilombos. Então você ali tinha uma boa relação com esse grupo, tá? E aí vocês trocavam, então era muito comum fazer acordos próximos. Normalmente as fazendas como a da Radassa, né, que era a senhora de engenho ali, escravocrata,
né? Normalmente as fazendas como a da Radassa costumavam ser saqueadas, tá? E aí, por exemplo, na fazenda da Radassa tinha muito armamento. Então o quilombo da Isabelle vai lá, vai destruir a fazenda da Radassa. A Radassa tá viajando, mas a família dela vai acabar morrendo nessa destruição, porque eles queriam realmente poder pegar o armamento para se proteger contra os sertanistas de contrato, né? Que uma hora iam acabar chegando lá, tá? E eles eram, então, bem reprimidos pelos grupos escravocratas por medo ou de invasão, né? Como eu falei que aconteceu aqui com o engenho da Radassa, ou então por favorecer novas fugas. Porque se os escravos da Radassa veem que tá todo mundo se dando bem lá no quilombo, né? Todo mundo vai querer fugir, porque eu também quero ser livre. Também quero me dar bem lá no quilombo. Então eles vão... Sabia que aqui em Campo Grande tem quilombo? Tem 2 que eu conheço. O quilombo da Tia Eva, que é um quilombo urbano, aqui perto do seminário, né? Perto da OCDB. E o quilombo, que é um pouquinho mais distante aqui da cidade, é o do Furnas do Dionísio. Eu já fui nos 2. Eu amo a Furnas. Acho que é um lugar super interessante de ir conhecer, porque lá eles valorizam a cultura negra, né? E a Tia Eva, por exemplo, é uma das fundadoras daqui de Campo Grande, porque apesar do José Antônio Pereira ter chegado primeiro aqui, quer dizer, apesar do José Antônio Pereira ter fundado a cidade de Campo Grande, a Tia Eva, que era a negra ex-escrava, que chegou aqui com sua família e fundou a comunidade da Tia Eva do Quilombo, chegou primeiro do que ele. O negócio é que, com o tempo, acabou que a cidade de Campo Grande foi fundada por José Antônio Pereira, mas o Quilombo da Tia Eva já estava aqui. E a cidade cresceu em volta. Então, é uma comunidade de negros. Eles são mais de 400 descendentes diretos da Tia Eva. E ali eles valorizam a cultura, a religião, né, as formas culturais africanas que eles tinham. E aí, dentre tudo isso, tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloca aí no chat, por favor. Dentre tudo isso, o quilombo mais comum, o mais famoso de todos, foi o quilombo de Palmares, que está na página 28, tá? Ele ficou na Serra da Barriga, que é a atual Alagoas, tá? Ele no início ele tinha aproximadamente 40 habitantes, mas ele acabou virando uma rede de quilombos com milhares, com centenas de pessoas. Para vocês terem uma ideia como é que funcionava, era tipo assim, aqui é o quilombo... Olha, deixa eu trocar de cor, que eu acho que vocês não conseguem ver. Digamos que... Ah, tá. Aqui, então, é o quilombo... Ah, pode ser aqui, né? Aqui é o quilombo de Palmares, tá? Tudo que tá em azulzinho aqui, ele é a parte do quilombo. Era um quilombo hierarquizado, então tinha pessoas que mandavam, outras que obedeciam, pessoas que eram até escravizadas, não com muita frequência, mas escravos de guerra existiam, tá? Porque era uma prática já africana, eu já falei para vocês, só não tinha a mesma estrutura de escravidão que o Brasil tinha, que era uma escravidão portuguesa, né? E aí aqui eles iam construindo, né? Alimento, casinhas, né? Pessoas da liderança. O primeiro líder foi o Macaco, tá? Que era o nome do líder do Quilombo dos Palmares. Depois de se tornar Zumbi, que era Zumbi dos Palmares, com certeza é um dos dessa época, né, de tentada de libertação e resistência, é um dos homens mais conhecidos, tá? Da história. Ele até tá na página... Ah, não tá não. Dá uma olhadinha depois, tem até filme dele. No YouTube, por sinal. E aí, olha só, isso daqui tudo era Palmares. O que é essa parte preta, então? Eles escolheram a Serra da Barriga porque ela é uma região de difícil acesso. Ela é um vale com muita mata em volta. Então, era muito difícil de chegar até essa região, tá? E ela vai crescendo, Palmares vai crescendo bastante, porque, apesar deles tentarem colocar vários feitores, vários senhores de engenho vão tentar invadir a região, não consegue chegar lá, por causa dessa proteção natural que aqui a região tinha. Eles vão criar uma estrutura de paliçada, né, colocando várias madeiras em volta da cidade, impedindo com que eles consigam ver, né, o que acontece dentro do quilombo.
vai construir várias armadilhas na natureza para não deixar ninguém passar, além das armadilhas próprias da natureza, né? Venenos, animais, né? E tudo mais que já tinha na natureza. E eles vão fazer uma outra coisa. Como eu falei, eles vão virar uma rede de quilombos. Então, cada um desses tracejadinhos aqui vão ser outros quilombos, e esses aqui que eu vou fazer, vão ser outros quilombos que vão estar em volta para proteger. Então, era muito difícil chegar no quilombo dos Palmares, porque antes disso você tinha que passar por esses quilombos aqui. E eles tinham umas redes de comunicação. Então, se por acaso alguém invadisse um desses quilombos, alguém já tinha que ir lá avisar o quilombo dos Palmares que isso aconteceu, para que eles aumentassem a proteção e avisassem as outras redes também. Então, meio que eles se protegiam, tá? É uma rede, então, de quilombos de proteção mútua. Várias tentativas de destruição, tá? Eles não conseguiram, acho que as principais foram 3, mas existiram várias ao longo dos anos, mas foram muito difíceis de chegar lá, como eu falei. Porque primeiro você tinha que destruir todos os quilombos em volta. Depois você tinha que destruir também e passar pelas armadilhas naturais e artificiais. Depois você tinha que passar pela própria estrutura do quilombo com as paliçadas. E eles tinham uma rede de fuga. A estrutura do quilombo dos Palmares, a estrutura de um quilombo, na verdade, está na página 27. Mas se você der uma olhada na internet, como era o quilombo dos Palmares, eles ainda tinham uma rede aqui, ó, de fuga. Como se fosse meio que subterrâneo. Então, e você ainda tinha que acertar isso antes das pessoas morrerem. Ou antes das pessoas fugirem, quer dizer. Acaba que na terceira grande batalha lá, né, contra o quilombo dos Palmares, já eram os sertanistas de contrato que tinham sido contratados para conseguir isso. Eles vão conseguir... Tô procurando aqui. Ah, tá. Falei que tinha a imagem de zumbi. Tá na página 32. Os bandeirantes tinham a fama de serem excelentes exploradores do interior da América, responsável pela destruição de muitas comunidades indígenas, né? A primeira expedição bandeirantes ocorreu com combates no ano seguinte, não deu certo, né? Os paulistas levaram desvantagem, porém, em 1694, a guerra iniciou-se, os paulistas contaram com um grande reforço, 1.000 homens bem equipados e armados, armamento pesado, foram, né, destruir ali o quilombo dos Palmares. A nova expedição bandeirante conseguiu superar a existência dos quilombos. Zumbi, a principal liderança dessa comunidade, foi localizada e morta. Foram necessários muitos anos para derrotar todo o quilombo. Ele ainda resistiu, mesmo que Zumbi tenha sido morto, ele ainda resistiu por muitos anos, tá? Mas os quilombos não acabaram por aqui. O quilombo dos Palmares não foi o último, existiram vários outros, aquele foi o maior, tá? E eles foram se reestruturando em quilombos em outras partes do Brasil. Um importante, então, instrumento de pressão contra a continuidade da escravidão. Diversos indivíduos ajudaram pessoas escravizadas a fugir e a buscar refúgio. Dentre eles, nós temos os abolicionistas, né, que eram a favor da abolição da escravidão, ou seja, acabar a escravidão, tá? E nós temos também os quilombos abolicionistas. Basicamente, pessoas, donos de terras, né, que eram a favor da abolição, eles doavam pedaços de terra para que os negros pudessem criar seus quilombos e assim eles não fossem invadidos pelo Estado ou por outras fazendas, porque aquilo ali era uma propriedade privada, né? Então era muito mais difícil ser invadido. Essas pessoas eram boas, né? Ajudavam, assim, esses negros, né? Então eles vão criar os quilombos abolicionistas, tá? Eles surgiam perto de centros urbanos naquela época. Um exemplo foi o Jabaquara, município de Santos, terras cedidas por um abolicionista da elite, então era uma pessoa rica que tinha esse poder, né? E a resistência negra, tanto como forma de quilombo, como outras formas, existem até hoje. Por quê? Mas a gente vai estudar no ano que vem. Quando a escravidão acaba, no 8º exatamente, quando a escravidão acaba, não existe um plano de cuidado desses negros.
Eles apenas são jogados no mundo. Aí você pensa, você trabalhou à custa dessa pessoa, sendo escravizado, sendo machucado, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe fazer quase nada. E as pessoas não vão querer contratar negros, porque acham que eles são de uma classe inferior. Então, até hoje, a resistência negra e a resistência e a luta negra são importantes, são fundamentais para que essa comunidade continue crescendo e ocupando espaços que o período da escravidão não permitiu, por serem considerados uma classe inferior. Gente, vocês estão com dúvida até aqui? Na verdade, a gente já acabou o capítulo. Todo mundo tirou print da imagem? Ou uma foto? Ninguém com dúvida? Se tiver dúvida, escreva aí no chat, por favor. Coloque o nome de vocês também. Vou mostrar um negocinho para vocês. Enquanto vocês colocam o nome no chat. Então, olha. Esse é Zumbi, né? Aqui é Palmares, quando ele foi reconhecido como um espaço de resistência, né? Por ser um dos maiores da história. Agora, no dia 20 desse mês, foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Para lembrar as pessoas da luta negra, para lembrar as pessoas de que os negros precisam ter voz no meio da sociedade, ainda não tem como deveria, né? Tanto que se você olha os dados atuais de período de desemprego, cresceu muito mais o número de desemprego de negros do que de brancos no Brasil. E mais ainda de mulheres negras, porque aí a gente tem tanto o machismo quanto o racismo, né? Em que as mulheres, por elas engravidarem, por elas serem consideradas tipo mais fracas, né? Acaba que algumas pessoas não gostam de contratar mulheres. Eu ia mostrar uma outra coisa, mas eu esqueci o que era. Gente, semana que vem, última aula e o capítulo 16. São os dois que vão cair na atividade avaliativa. 15 e 16. Não percam. Isabelle, Elias, Isadora, só vocês colocaram o nome no chat. Cadê o resto? Radassa. Vou contar até 10. Quem não colocar o nome no chat, não coloca mais. 10. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rafael colocou também. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Rafaela. Ninguém tem dúvida mesmo? Tá.